Boa tarde, pessoal. Estamos hoje no dia 1º de julho de 2020, começando a nossa live de hoje, só aguardando a doutora Carline ingressar aqui, né, para a gente poder já começar a live de hoje. Antes de mais nada, vamos aqui convidar a doutora Carline, ela já entrou, só um minutinho. A gente queria também lembrar vocês de que as lives são diárias, sempre às 16 horas, com temáticas das mais relevantes, tá? Se alguém tiver qualquer sugestão de pauta para a gente, né, uma sugestão de live, basta enviar no direct, né, a sua sugestão e a gente faz o agendamento da live, tá bom? Então, vamos aqui, enquanto a gente espera a conexão da doutora. Vamos ver aqui se ela tá. Já mandei solicitação, doutora Carline. Eu vou fazer a leitura rápida do currículo enquanto a gente vai fazendo a gente vai fazendo a conexão, estabelecendo a conexão. A doutora Carline, ela possui graduação em Direito pela Faculdade Raimundo Marinho, né? Graduação em Turismo pela Universidade Federal de Alagoas, especialização em Direito Processual pelo Centro Universitário SESMAC, especialização em Gestão Pública pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado em Dinâmicas Territoriais e Cultura pela Universidade Estadual de Alagoas. Tentando aqui a conexão. Professor William Garcês, grande abraço. Está conosco daqui uns dias. Professora, boa tarde, como vai a senhora? Boa tarde, tudo bem? Tudo em paz. Me ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Tá tranquilo aí também? Tudo tranquilo também. O som tá bom e a imagem tá excelente. Prazer falar com a senhora. Nós somos Prazer, amigos virtuais. Prazer, e agradecer pelo convite, né? Fico honrada pelo convite. A senhora fala de onde, professora? Estou falando de Penedo, Alagoas. Penedo, Alagoas. E eu de Araguaína, Tocantins. Estreitando laços. Estreitando laços. As vantagens da tecnologia. Eu queria mandar também um abraço para a professora Yara Carolina, que também está conosco, fez uma live brilhante uns dias atrás. Luciana Ambrosio. Professora, eu fiz a leitura aqui do seu currículo, né? A senhora é graduada em Direito e Turismo, é isso? Isso mesmo. E o mestrado em Dinâmicas Territoriais e Cultura pela Universidade Estadual de Alagoas. Isso, que no caso, na realidade, é um mestrado multidisciplinar, né? Que é algo que o MEC hoje está bem favorável. Isso. Aqui na Universidade Federal de Tocantins, a gente tem mestrado, por exemplo, em Cultura e Território, estudos de cultura e território, dinâmicas... eu não lembro agora a temática, mesmo de letras, ensino da língua e literatura está bem multidisciplinar. Eu mesmo estou fazendo doutorado na área de ensino da língua e literatura. É bem legal a gente fazer esses mestrados, doutorados que são multidisciplinares, né? Isso aí é fruto do profissional 4.0 já, né? Exatamente. Além o direito em si também, ele permeia aí várias áreas. Então, o direito, ele, por si só, já é um leque de áreas, um leque de oportunidades, né? Professora, a senhora é professora da faculdade Raimundo Marinho. Isso. Sou professora e coordenadora do curso de Direito da Faculdade Raimundo Marinho, né? Também dou aula na pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas também. Então, estou aí permeando. É colega coordenadora, né? Sofremos bastante esse semestre, né, doutora? Verdade. Foi bem atípico, né? Então, foi uma correria danada para a gente estar aí se adequando e prestando os melhores serviços. Sim. Professora, o tema da gente hoje passa por uma temática da questão da mediação, né? O que a senhora poderia dizer sobre mediação? Então, eu acho que na realidade, para a gente começar, até brinquei com você, disse, olha, vamos fazer um bate-papo na realidade, né? Sim. Vamos ali, tá fazendo bate-papo de toda a situação. O que a gente pode observar, já que é uma cultura, vamos dizer assim, do nosso direito, né? É aquela questão do litígio que ainda existe aqui no Brasil.
a gente ainda consegue perceber que ainda é algo enraizado, vamos dizer assim. É muito comum a gente ver aquela situação, e aí, quem ganhou a causa? Tem como você ganhar? Né? Gera aquela situação de luta, de disputa realmente. Então, até que ponto é necessário alguém ganhar? Até que ponto é necessário alguém ganhar uma causa? Ou então porque realmente os dois não ganharem, as duas partes não ganharem. Então, é aí que vem essa questão da mediação, como também outras soluções de conflitos que a gente costuma falar, seja a arbitragem, a conciliação, a constelação, que no caso são mecanismos, né, são opções para que na realidade cheguem em um acordo, cheguem em um senso comum e que não seja apenas aquela questão da duração do processo, aquela que vire realmente uma guerra, uma briga, mas sim que seja algo que seja bom para os dois e que as duas partes ganhem, que seja algo realmente benéfico aos dois. Perfeito, professora. E a gente, na condição de coordenador de curso, a senhora eu sou aqui no Tocantins também, a gente percebe que, por exemplo, a matriz curricular, ela ainda é uma matriz de litígio, né? Embora tenham sido feitas algumas adequações nos últimos anos, ela ainda é uma matriz voltada para o litígio, né? A base comum curricular do curso de Direito o ano passado sofreu uma alteração, teve a inclusão de algumas disciplinas nesse sentido, já vem tendo uma evolução, mas ainda assim a gente vê que o ensino é voltado ao litígio, né? A gente tem essa dificuldade ainda. Eu não sei como é que é a sua matriz aí. Não, mas é exatamente isso. Ano passado teve a questão da inclusão da mediação ser obrigatória realmente na matriz, né? Que é a questão a solução dos conflitos, né? Porque vários treinadores eles determinam que existem 3 formas de solução de conflitos, que no caso é a autotutela, que é quando uma das partes usa da inteligência ou da força para submeter a sua vontade sobre a outra parte, seja pela autocomposição, que é justamente a base do diálogo, da que as partes entrem em uma concessão recíproca, que seria no caso aí a mediação a mediação e a conciliação, e tem a outra solução que seria da heterocomposição, né, que ela é realizada pelo meio de um terceiro na relação. Ou seja, essa terceira pessoa ele vai ter o poder de decisão, que nesse caso seria a arbitragem e a jurisdição. Então a gente vê aí que tem 3 possíveis soluções e que a gente ainda acaba, na realidade, tendo aquela questão da heterocomposição, que é, na realidade, quando alguém ainda vem para interferir na relação, né? Parece que a gente precisa de que alguém decida por nós, né? Afasta um pouco a capacidade das partes. A gente precisa da decisão. As pessoas estão acostumadas a ter ou a decisão de um juiz ou a decisão de um árbitro. É mais confortável, parece, para elas, né? Exatamente. É por isso até que surge aquela situação de, eles decidem. Eu assim, não, vamos esperar as pessoas decidirem. Que na realidade não precisa ser assim e nem é necessário ser assim. Porque quem conhece a realidade são as duas partes que estão ali. Quem conhece o convívio que se tem é as duas partes. Então, a mediação, ela surge realmente como uma técnica social para solucionar esses conflitos, que tem como caracterização realmente o terceiro imparcial, né, que é justamente que tem o objetivo de facilitar a comunicação entre os envolvidos. Então, o mediador ele acaba criando condições, criando ambiente para que as partes possam dialogar minimamente. Porque seja do ambiente de uma sala, seja um ambiente de as pessoas se sentirem confortáveis em estar ali. Então, um exemplo mesmo, não sei como está aí no NPJ de vocês, a principal ação nossa é mediação. Então, a gente conseguiu realmente alavancar bastante a questão da mediação no NPJ aqui da faculdade, onde a gente consegue ter uma maior celeridade, então facilita bastante, né? Então, é algo que a gente tem que se pensar. Aqui a gente estabeleceu que todo novo processo, né, todo novo atendimento, ele necessariamente, já faz alguns anos, ele tem que passar por uma tentativa de mediação, de conciliação, né, antes da gente ingressar com a demanda. Então a gente passa, né, dentro do próprio núcleo
com apoio do Departamento de Psicologia, né, a gente tenta. Se não tiver solução, ingressa com medida judicial, e aqui o tribunal também tem feito isso preliminarmente, né? O tribunal já há alguns anos tem também tentado. Então, isso tem facilitado muito os processos, né? E a solução extrajudicial. É muito legal o trabalho que o pessoal tem feito. Sim. E ainda mais, né, que a situação de que o que acontece muito hoje no Brasil, acontecia, hoje está sendo na realidade quebrado isso, é justamente o encharcamento do judiciário. Então, qualquer discussão, qualquer discussão que tenha, justiça. Né? Aquele julgamento, vou colocar na justiça, né? Esse popularmente falando. Então, acabava realmente encharcando o judiciário com situações que poderiam ser tratadas de maneira bem mais simples, né? sem essa real necessidade. Isso, e às vezes sem tirar a capacidade das partes, né, de negociar. Estava indo para a justiça, a situação à beira do ridículo, né? Não ridículo para as partes, né? Porque as partes sim é certa importância, mas de um custo baixo, de uma solução fácil em outros momentos, e que a máquina judiciária ficava muito mais cara do que o próprio problema, né? Isso tem ocasionado, sempre ocasionou um encharcamento do judiciário. E agora com essas questões de Covid, né, se a gente não utilizar essas ferramentas, principalmente numa situação onde a gente não tem, né, não existe culpa, né, é muito difícil ter culpa nesse momento. Então a gente vai piorar a situação do judiciário, né, é a minha preocupação. E aí, professor, eu só emendo com a questão da mediação. Qual que é a importância da mediação para a advocacia? Porque às vezes o advogado, ele não gosta muito de utilizar essa ferramenta, ele tem um pouco de medo de que essa ferramenta às vezes vai tornar os seus honorários menores ou impossibilitar a cobrança. O que a senhora pensa nesse ponto? É aquela situação, né? O mediador e a advocacia. O objetivo da advocacia visa, na realidade, a defesa de direitos. O advogado, ele tem esse objetivo da defesa dos direitos. E o advogado, ele tem que promover a satisfação dos interesses jurídicos dos seus clientes. Então, esclarecendo as consequências das decisões que forem tomadas, propondo as ações, elaborando defesas. Então, sem falar que o próprio mediador, ele tem os seus princípios a serem seguidos, né? Então, muitas vezes, mas qual é a vantagem do advogado ser mediador? Essa pergunta é que a gente acaba escutando muito. A possibilidade de empreender é uma dessas vantagens, porque você se tornar mediador, o profissional tem a oportunidade de explorar novas áreas, pode complementar os serviços já prestados, né? Ou até mesmo focar nessa atuação da prática autocompositiva. Acontece também aquela situação de que o que é que o cliente quer? Ele quer celeridade no processo. Ele quer uma solução. Então, a mediação faz com que aconteça, né? Desenvolve competências, porque o próprio artigo, o 334 do Código de Processo Civil, ele estabelece a audiência de mediação como parte do procedimento comum. Então, como também os dispositivos seguintes, né, ele permite que a parte opine em optar entre querer participar ou não. No entanto, só em um advogado, só em ele saber dessas técnicas, sem dúvida, já é um diferencial para ele, né? Além de, como eu falei, a questão da redução do tempo dos processos. A mediação é uma maneira célere de alcançar a solução, especialmente pela sua informalidade. O procedimento ele acaba exigindo a prática de um menor número dos atos. Então, gera essa facilidade, essa redução de tempo, além de que eu considero primordial, é você restabelecer a comunicação entre as partes. Quantas vezes vem a situação de ter um divórcio, vamos colocar um exemplo, né? E as pessoas, não, eu quero me divorciar, tal, pronto, o juiz decide. Mas o juiz vai decidir, olha, está divorciado, divisão dos bens, tal, mas aquelas pessoas, existia uma relação. Então, a sentença, ela impõe ou exclui obrigações jurídicas. No entanto, a confiança entre as partes, a comunicação entre as partes fica
onde você fica magoada, né? Fica uma situação tanto constrangedora. Então, já na mediação, não. Na mediação, como as partes que vão decidir, como as partes que vão entrar em um acordo, algo que eles realmente queiram, então essa comunicação ela pode ser, na realidade, sequencial entre as partes. Além de, claro, a satisfação do cliente. Se eu consigo uma celeridade, eu consigo ter um contato. Então, essas vantagens que eu mencionei acabam gerando justamente a satisfação do cliente e gerando um processo de fidelização. Isso. E acaba também, né, além da celeridade na resolução do processo, né, além da questão de que as partes elas continuam a conviver e a falar, né, isso é muito importante, principalmente na área, por exemplo, de direito de família, mas não somente na área de direito de família, por exemplo, em demandas que envolvam relações comerciais, né, embora, imagina a seguinte situação, embora eu tenha uma demanda contra um cliente, ou um cliente tenha uma demanda contra mim, não necessariamente, né, essa relação precisa ser cessada. Então pode haver aí uma composição que seja boa para as duas partes e que mantenha esse relacionamento comercial. E isso é extremamente importante nesse tempo de pandemia, de Covid, né, ou pós-Covid. O advogado ele tem que ter essa sensibilidade, as partes também têm que ter essa sensibilidade, tem que ter coração aberto para essas novas possibilidades que são interessantes para todos, né? Sim, como você mencionou, a situação do Covid e da pandemia que a gente está vivendo hoje, vamos colocar a situação de que no processo, né, o casal, ele acaba tendo a situação da guarda compartilhada. Perfeito. Né? Aí houve a situação, hoje é dia de ficar comigo, a gente escuta muito isso, né? Essa semana tem que ficar comigo. Certo, mas na situação hoje que a gente vive, né, por exemplo, você vai colocar a criança em perigo? Né? Ou então, muitas vezes, não tem lógica. Então, realmente, a situação é você entrar num acordo. O que a gente percebe é que tem que existir uma cultura de paz, e é uma cultura de paz para os processos e para as relações, né? A gente tem percebido os ânimos muito acirrados nas relações, em relações de internet, em relações pessoais, em relações comerciais, a pessoa está muito guerreira, né? Quer muita violência, está tendo muita violência nessas relações. Então, a mediação e a autocomposição, ela serve para também diminuir essas tensões, essa violência nas relações e manter, né, a perenidade de relações e o bom senso, né, o bom senso dessas relações, como a senhora disse aí no caso do casal, né, da questão da guarda, né? Poxa, será que é razoável a gente discutir guarda no momento onde existe isolamento social, no momento onde existe risco para a criança e risco para os familiares também, para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó? Nesse momento todo mundo deveria estar unido, entendendo o momento, né? E verificando as possibilidades, até de acesso a essas crianças, né? De uma outra maneira, de uma maneira virtual, né? Não tem sentido, então... E até a se pensar, tanto na época de pandemia, quanto tanto na época de pandemia, quanto não, é assim, eu estou brigando realmente porque eu quero o meu filho comigo, ou minha filha comigo, ou eu estou brigando realmente por orgulho, porque eu estou me sentindo magoada, né? Então, por mais que hoje, e que infelizmente, eu vou até um pouco antes, a nossa cultura realmente é de disputa. É assim, que você tem que ser o melhor, você tem que ganhar. E muitas vezes até de maneira involuntária a gente faz isso, seja com criança, seja com adolescente, e isso vai sendo sequencial para a nossa vida adulta, né? Então, como até colocaram aqui nos comentários, que infelizmente essa questão do ódio que hoje existe, da maneira de brigar, eu costumo dizer que as pessoas hoje estão mais acostumadas a tá com a guarda alta, né? Você fala uma coisa, a pessoa já entende como ela quer e vai responder da maneira que ela bem entender. Então, eu acho que realmente é você pensar para si naquilo que você, peraí, eu estou querendo fazer ir para o judiciário, eu estou querendo realmente, não quero esse acordo, por quê?
por mim, ou por orgulho, ou porque realmente a pessoa não me agrada. Então, assim, é realmente fazer um autoconhecimento, parar e para pensar, né? Quando... E aprender também, as pessoas precisam aprender a lidar com suas frustrações, né? A professora que fez o comentário, a professora Ana Letícia, professora de psicologia, a gente tem conversado bastante, ela tem aquela live no sábado do projeto Psicologia Legal. O fato das pessoas não saberem lidar com essas frustrações, e é uma coisa tão clara, né, tão cristalina, por exemplo, que mesmo no esporte, hoje a criança ela não é ensinada mais a jogar, a ter o prazer do jogo, mas ela tem que ter o prazer da vitória, né? Ela tem que ter o pódio. E isso alguma coisa está errada, alguma coisa se perdeu nessa relação. As pessoas não querem mais se relacionar, elas querem litigar, né? E isso é estranho. Exatamente. E aí vem justamente até, né, outra na questão do próprio mediador, né? A gente comentou a questão justamente da isonomia entre as partes, né? Porque essa questão da isonomia entre as partes, a questão das partes terem vontade de fazer, né? Tem a autonomia de vontade das partes também. Porque a mediação, ela está fundamentada na liberdade de escolha das partes. Então, é você pensar realmente de que não é só a relação das duas partes, tem a relação social que está ali. Então, o mediador, ele deve atuar um modo de que, na realidade, as partes consigam decidir, que as partes consigam achar o que é melhor para si. Então, esse é um dos princípios da mediação, que é justamente a autonomia da vontade das partes, né? E uma das vantagens que eu digo, a questão da informalidade na mediação, é que as partes não precisam seguir todos aqueles padrões fixos, obrigatórios, para serem consideradas válidas. Então, a mediação ela pode ser feita a questão das comunicações, o agendamento de sessões, e não algo que você vai ser simplesmente intimado, porque muitas vezes acontece, você recebe uma intimação, já tem medo. Eita, o que foi que eu fiz? O que será? Quem que vai estar lá? Então, essa informalidade da mediação, ela já gera uma calma, ela já gera uma situação mais branda, vamos dizer assim, né? E quando você fala a questão da celeridade, né, comentou um pouco anterior, aconteceu um caso que eu sempre cito isso, na realidade, bem, vamos dizer que engraçado, entre aspas, né? Um casal procurou o NPJ, né? E a gente foi a questão da mediação, fomos conversar, e realmente você não tem possibilidade de voltar, não, a gente já acertou tudo, a divisão vai ser assim, tal. Eles já vieram realmente com tudo muito bem planejado. Então, tudo bem, demos sequência na mediação. Pouco tempo depois, ele liga para mim. Aí, Carlinhos, tudo bom? Tudo. Aí ele fez, olha, tem como desfazer? Aí eu... Aí eu, tá, o que aconteceu, né? Aí o que aconteceu? Rapaz, que a gente voltou. Aí eu disse, rapaz, olha, já foi feito, né? Já foi a questão, já que ele levou a questão judiciária, sentença, tudo bonitinho, então assim. Aí ele fez, e agora? Vamos fazer assim? Fique convivendo, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, depois a gente formaliza a tua situação. São os mistérios do amor, doutora. Nós vamos fazer assim, deixa aí. Né? Depois a gente formaliza a situação. Mas realmente, porque como é algo que as pessoas estão acostumadas, entre aspas, a demorar, né? Então foi o que acontece mais rápido, a mediação. Então, até para ele foi um susto, mas como assim? Já estou divorciado? Tá divorciado, né? Calma lá, né? Mas isso mostra, né? O professor Jorge Palma está falando de reincidência amorosa, né? Grande abraço, Sim. professor Jorge Palma. Mas isso mostra também que o assunto ele não estava resolvido, né? O assunto Exatamente. que não estava maduro para o divórcio, né? Para encerrar. Às vezes as pessoas contam com esse tempo, com essa morosidade da justiça, para também... ele utiliza essa morosidade da justiça para não precisar pensar. Sobre essa questão da celeridade, eu vou só dar um depoimento. No começo dos anos 2000, não que eu seja tão velho assim, né, mas no começo dos anos 2000, existem até hoje as câmaras de conciliação prévia intersindical, né?
que estão previstas lá no artigo 625A da CLT e seguintes, né? E lá, a previsão de final, né, da realização da conciliação, ela é em 10 dias. O procedimento, ele tem que demorar 10 dias. Então, no começo dos anos 2000, eu já utilizava essa ferramenta para resolver demandas trabalhistas e se resolvia em uma semana, 8 dias, 9 dias, até 10 dias. Aqui no Tocantins, quando eu estava no jurídico do Sindicato dos Empregados do Comércio Varejista do Tocantins, também a gente utilizava essa Câmara de Conciliação Intersindical. Então, existem ferramentas onde você preserva o direito das partes, onde você obtém celeridade. Quando que em 10 dias qualquer processo judicial seria resolvido, né? Então, existindo a boa vontade, esse coração aberto, a gente consegue solucionar problemas com uma facilidade, ó, muito grande. Exatamente. Alguém perguntou a questão de como foi que fez a questão deles voltar atrás, né, do divórcio. Mas já o Jorge respondeu que teve que divorciar 2 vezes. A situação... o que acontece realmente, como nesse caso a gente fez aqui a questão da mediação judicial, homologou o pedido, né? Então realmente já tinha se divorciado. Então, realmente, se eles fossem... teriam que casar novamente, porque eles já estavam divorciados. Então eles teriam que casar novamente. Eu, particularmente, eu realmente aconselhei a não casar. Eu disse, olha, espera, vamos ver se realmente vai dar certo, vai acontecer, né? Já para não ocorrer e depois se separaram novamente, né? Então, depois se separaram. Então, iria acontecer de eu fazer igual o Jorge e divorciar a pessoa 2 vezes, né? 2 vezes, né? Professora, a questão dos princípios do mediador ou da mediação, a senhora poderia discorrer um pouquinho? O que a gente estava até falando, né? Começando Que vai enganchando uma coisa a outra, né? Que justamente um dos princípios é a imparcialidade do mediador. O mediador ele tem que ser imparcial, porque ele não tem nenhum interesse pessoal, jurídico ou econômico na solução do litígio. Ele tem que realmente gerar sua imparcialidade, certo? A isonomia entre as partes. A isonomia entre as partes é justamente o tratamento igualitário diante de situações iguais. Então, ele tem que tratar as 2 partes de maneiras iguais. Então, ele não pode conceder princípios a uma parte e não a outra. Ele não pode conceder esses princípios, ele tem que realmente tratar de maneira igualitária. Essa questão da mediação, ela é muito importante. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, lá nos anos 90, né? Está se entregando, viu, Daniel? Pois está ficando chata essa situação. Na faculdade, enquanto eu fazia faculdade, foi criado em São José do Rio Preto um centro que chamava CMEAR, Centro de Mediação, né, e Arbitragem, o CMEAR. E lá a gente fez esses cursos, né, de conciliação, de mediação, né, e mesmo de noções de arbitragem. Eu quero emendar essa fala para dizer que é antiga essa história da mediação, não é uma coisa nova, embora tenha um ar novo, né? As pessoas acham que não é recente, não é recente. Contei esse caso dos anos 90, contei também esse caso dos anos 2000. Em 2010, no interior de Goiás, na faculdade onde eu coordenava, foi implantado também um centro de mediação no interior de Goiás, pelo Tribunal de Justiça. Então, é uma coisa que ela vem evoluindo ao longo do tempo. O CNJ abraçou nos últimos anos, né, de uma maneira mais efetiva. Então, as pessoas têm visto mais isso. Mas já tem uma previsão, inclusive previsão legal muito antiga, até antes desses 3 modelos que passei para a senhora, né? Eu acredito até que, na verdade, as pessoas consideram como sendo nova por causa do Código de Processo Civil, né? Porque assim, então, passou a ser nova, mas na realidade não é uma técnica nova, não é uma situação nova. Na realidade, ele passou... Então, aquela história da obrigatoriedade. Quando está no Código de Processo Civil, que passa a ser a questão de ser obrigatório, vamos dizer assim, então as pessoas, eita, agora eu tenho que realmente aprender, agora eu tenho que realmente me debruçar um pouco mais sobre aquele assunto. Mas realmente não é algo novo. Eu acho que as pessoas consideram como nova porque foi previsto agora no Código de Processo Civil,
mas que na realidade eram situações que já realmente já vinha ocorrendo, né? Sim. Só um outro ponto, né? Qualquer pessoa pode ser mediador, ou ela tem que ter uma qualificação prévia, ou ela tem que ter uma graduação específica. Então, na realidade, existem dois tipos de mediador, né? Que é o mediador judicial e o mediador extrajudicial. Existem essas duas situações. O mediador extrajudicial pode ser o extrajudicial. Ele pode ser qualquer pessoa capaz, né, que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer a mediação. Isso independe dele fazer parte de qualquer tipo de conselho ou entidade ou associação. Já o mediador judicial, ele, né, tem que ser pessoa capaz, graduada há pelo menos 2 anos em um curso superior, não é necessariamente precisa ser formado em direito, certo? Então, ele só precisa realmente estar graduado há pelo menos 2 anos em curso superior, reconhecido pelo MEC, e que tenha obtido a capacitação, né, que é o curso, que é oferecido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, observando os requisitos básicos do Conselho Nacional de Justiça. Normalmente, esses tipos de cursos eles são oferecidos até pelos próprios tribunais, né? Então, normalmente acontece Acontece aqui no exatamente. Tocantins. A ESMAT, a Escola Superior da Magistratura, já há alguns anos oferece o curso, né? É um curso gratuito, aberto, né? E, inclusive, teve 2 turmas de especialização com residência jurídica, né? Então foi bem interessante. O pessoal ganhava uma bolsa, trabalhava no tribunal, bem legal. E sem falar que a tendência realmente é de que sejam feitos, né? As que sejam feitas realmente a questão de câmaras de mediações em cada comarca, né? A tendência realmente é que seja feita isso. Então, por isso, torna-se necessário mediadores judiciais, porque os tribunais, eles eles podem criar e manter cadastros atualizados de mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial. Então, aqui mesmo acontece, tem um cadastro, aquelas pessoas que tenham o curso, que sejam capazes, tudo bonitinho, eles fazem um cadastro, né, atualizado sobre os mediadores, para que, de acordo com a demanda, de acordo com o assunto, eles sejam chamados para poder fazer a mediação. Aqui nós temos 2 juízes que são excelentes, né, que são precursores aqui no estado, que o doutor Antônio Dantas, né, e a doutora Umbelina, né, são 2 baluartes aqui que defendem, né, e implantam efetivamente essa situação no estado. São figuras importantes, as 2 estão em Araguaína atualmente, e que tem feito um trabalho belíssimo aqui no estado. Então, também deixar registrado aqui nossa homenagem a esse trabalho que eles realizam. Que bom. E é de grande importância. Assim, a mediação o mediador para o conciliador tem diferença? A mediação para a conciliação tem diferença? Tem diferença. Na realidade, a conciliação, né? A conciliação, ela busca o auxílio de um terceiro, né, pessoa neutra e imparcial, para conduzir. Só que, diferentemente do mediador, o conciliador ele tem a prerrogativa de interferir ativamente na conciliação. Já o mediador, não. Então, essa técnica da conciliação ela é usada mais simples, né, apresentando sucesso em casos com conflitos eventuais, vamos dizer assim, só que eles não possuem, não tem sem continuidade do vínculo entre os envolvidos. Então, é até muito comum a gente ver a questão de juizados, tentar primeiro a conciliação, para que depois venha a situação da instrução, né? Como seja, exemplo, acidente de trânsito, dívida de bancos, né? Então, a conciliação, ela tem essa diferenciação realmente da mediação. A mediação, vamos colocar assim, vamos dar um exemplo, seria uma pessoa neutra, né, que ia facilitar o diálogo entre as partes. Sim. Na conciliação, eu vou dar o exemplo lá de novo do 625A da CLT. Por exemplo, as câmaras de conciliação prévia, elas têm representação paritária de patrões e empregados. Então tem lá um conciliador representante dos patrões e um representante dos empregados. Cada um defendendo o seu interesse, mas facilitando o diálogo das partes.
Sim, sim. E vem aquela situação justamente de que eu até brinco, né? Que o conciliador, ele não tem o mesmo tato que o mediador. Que o mediador, ele realmente é aquela questão de você dar um prosseguimento pensando nas partes, que elas vão ter o contato posterior, porque as partes se conhecem. E já o conciliador, ele realmente tem a questão de fazer um acordo, né? Então, eu costumo ter essa diferenciação, quando eu digo que o mediador, ele é mais humano, vamos dizer assim, mais sensível às Ele quer partes. restaurar mais as relações, né? Exatamente, né? Exatamente. E tem a figura do árbitro também, né? Que é uma outra categoria, que a arbitragem é um outro personagem, né? Exato. A arbitragem, ela elege um terceiro, né? Só que uma característica bem das duas é justamente que a arbitragem, ele já escolhe esse terceiro antes de iniciar o conflito, né? Então, ele já elege um terceiro para conduzir um possível litígio. Então, escolhe antes do mesmo de haver esse conflito, seja ele por cláusula de compromisso contratual, sendo comum em casos disso envolvendo justamente esse tipo de documento. Faz uma cláusula contratual, elegendo que vai ser conduzido através de arbitragem, caso ocorra um litígio. Normalmente, a arbitragem ela se processa justamente na Câmara Arbitral, como se fosse um tribunal particular para resolução, né, como você falou, a questão do, né, mediação e arbitragem do centro. E o árbitro ele não precisa também necessariamente ser formado em direito. Ele não precisa necessariamente ser formado também em direito. A professora Ana Letícia, ela perguntou se o mediador, ele recebe por isso, né? Se pode fazer pro bono, né? Nesse sentido. Sim, sim, ele recebe, né? Ele pode acontecer a situação, o mediador ele é designado como falei, pelas partes e ele vai receber. Só que vem aquela observação também que os necessitados, né, tem essa questão da gratuidade da mediação, mas eles recebem sim. Pode acontecer de receber os judiciais, que no caso eles vão receber diretamente do próprio judiciário, certo? Isso varia. E pode receber também a situação extrajudicial. Então, depende também muito de cada caso. Hoje, atualmente, estão sendo pagos por hora, né? Eu já vi casos das pessoas receberem R$ 500 a hora daquilo que eles estão refazendo. Então, eles serão sim, vão receber. Só será gratuito para aqueles que sejam necessitados. Perfeito. Existem outros métodos de solução de conflitos, né? Aqui em Araguaína, a gente tem, por exemplo, a doutora Ubelina, ela utilizou a questão da constelação familiar, né? Não é constelação familiar, é constelação sistêmica agora, né? Sistêmica, é. Isso. Ela apesar de estar sendo bem tratada mais no sistema da constelação familiar, né? Mas é, na verdade, a constelação sistêmica. Que eu, particularmente, sou apaixonada pela constelação sistêmica, né? Por ser uma situação de que ele é um método, né, psicoterápico, na realidade, então, que ele não trata apenas de solucionar o problema no sentido de dar uma sentença, de acabar com o problema, não. Ele, na realidade, tenda a entender, né, o que está ocasionando aquele problema. Né, o que está ocasionando aquele problema. Então, assim, é uma técnica terapêutica onde tem aí um facilitador, que no caso é o constelador, certo? Que possibilita acessar, visualizar os sistemas inconscientes. Como é a questão do sistema inconsciente, né? Vamos colocar a situação de violência doméstica, que é algo que está sendo bem batido atualmente, né? Então, assim, nada garante que na violência doméstica, que punindo o agressor, aquilo não vai ocorrer novamente. Então, mas quando você passa a entender que o motivo daquela violência, o motivo daquela relação estar acontecendo, você vai solucionar o que está acontecendo.
e A não o que causa, não é aconteceu. efeito, né? Exatamente. Você vai estar ali realmente a causa de que está acontecendo, poder gerar aquela violência. E não você, na realidade, está resolvendo o efeito. Então, essa é uma ferramenta utilizada para identificar o verdadeiro cerne da questão, o verdadeiro né, do problema. E uma vez revelado, as próprias partes podem chegar ao entendimento quase que definitivo disso. Então, eu costumo até falar assim, que a relação entre pais e filhos, a relação entre marido e mulher, que seja, um amor não acaba de uma hora para outra. Ninguém vai dizer assim, deixei de amar meu filho hoje. Ou então, deixei de amar meu pai hoje, ou meu marido e ou minha mulher. Então, na realidade, é o que vem acontecendo na relação, é o que vem acontecendo no convívio social que gerou aquele problema. Então, a constelação, né, ela não é apenas punir, não é apenas solucionar o efeito que aquilo ocasionou, não. Na realidade, ela vai identificar qual é o real problema e tentar solucionar o real problema daquilo. Aqui nós tivemos uma formação, final do ano passado, né, com a doutora Obelina, com a doutora também Renata Tereza Marcor, que é da titular da Vara de Família e Sucessões aqui de Araguaína. É fantástico, né? A gente... E é uma formação, quem realiza, né, a constelação sistêmica, aí tem que ter uma formação diferenciada, porque Exatamente. mexe com situações seríssimas, né, dentro de cada pessoa, nas relações das pessoas. Então, aí tem uma formação um pouco mais densa, tem que ter, né? Vamos colocar assim. Exatamente. Eu até vi alguns casos, né, algumas situações, o pessoal tentando utilizar a constelação como a mediação, por exemplo. Mas na realidade não é. Sim. Constelação é uma coisa, mediação totalmente diferente. Porque, como você falou, a constelação ela é mais aprofundada, né? Vem a situação de que o constelador ele vai primeiro explicar como funciona o método de constelação, que na realidade é um convite para você olhar para o próprio sistema familiar. Então, é um convite que você tem que aceitar ou não. Né? Por isso que a situação terapêutica. Então, o método de constelação, ela é uma dinâmica, vai ser durante uma dinâmica, em grupo, o que a pessoa está sentindo. Né? Então, é algo realmente que é bem trabalhado, tem que ser com muito cuidado, você está ali trabalhando com sentimentos. E sentimentos que muitas vezes estão magoados, estão machucados, que você tem que ter o maior cuidado possível, né? Então, é o que eu costumo falar, que a constelação não é apenas você... Que eu digo assim, não, vamos colocar a situação do juiz. Aí eu sentenciei, tá aqui. Daqui para fora eles resolvam. Não, isso não pode acontecer. A questão, nós do direito, temos que se preocupar com a sociedade. Perfeito. E eu dando uma... Me preocupar com a sociedade, com as consequências que aqueles nossos atos mesmo terão. Então, esse cuidado que nós devemos ter ao escolher um método, a escolher uma solução, para poder saber e entender como vai ser tratado. E tem a questão também da justiça restaurativa, que é uma outra situação, né? O que a gente está vendo aqui é que existem várias formas, né, e um campo muito aberto para a advocacia, principalmente para quem trabalha na advocacia, e mesmo para aquele bacharel em direito que ainda não tem a OAB, que também pode exercer algumas dessas atividades. Né? Não estou falando para ferir o código de ética, não é isso. Mas para você atuar como mediador, conciliador, se você fizer os cursos do tribunal, o próprio tribunal, você pode trabalhar até para o próprio tribunal, né? O árbitro também. Sim, exatamente. E até percebo Desculpa, doutor, interromper, senhora. Ressaltando que a gente não está infringindo princípio ético, tá? Ninguém está exercendo, isso. Não é exercício legal da advocacia, que fique registrado. São situações que têm regulamentação própria, né? E que você, cumprindo essa regulamentação própria, que o bacharel poderia exercer. Exatamente, como a gente viu, a arbitragem, não é necessariamente ter formação em direito, a mediação, né, também não é necessariamente ter formação em direito. Então, assim, a gente não está falando que do nada vou virar mediador, do nada vou virar conciliador, não. Que é até necessário, pessoal, cada um entender o que quer para si.
Porque Sim. vai ter aquela pessoa que vai ter. Eu até vi alguém falando aqui, vou fazer a formação de constelação. Vai ter aquela pessoa que vai ter o perfil de ser constelador. Vai ter aquela pessoa que não vai ter o perfil, né? Então, não é que do nada eu vi alguma coisa na internet, vi algo me oferecendo, eu vou lá fazer. Que até para se fazer os cursos tem que se ter cuidado, tem legislação específica, tem carga horária específica. Então, tem que se ter muito cuidado ao escolher uma dessas técnicas. E são técnicas que requerem estudo e dedicação, né, aprofundados, não é nada superficial. A gente vê aí o pessoal, às vezes, fazer um curso de 40 horas e fala, não, sou conciliador, sou mediador, faço constelação familiar, cursos de um fim de semana, né? Não É, é assim que a coisa funciona. É muito mais sério do que isso, porque mexe com valores sociais extremamente importantes. No caso da porque, constelação, é seríssimo, mexe com as relações e com o próprio psique da pessoa, né? sim, exatamente. E a constelação, né, em si mesmo, por isso que até você, quando a gente ouve muito, na realidade, escuta muito, ouve muito, é justamente essa questão de constelação familiar. Porque Sim. realmente é a técnica que se está utilizando muito nas questões familiares, atualmente, né? Mas ela pode ser também utilizada em outras áreas. É como eu citei a questão da violência doméstica, né? Aqui Então, no Tocantins, aqui em Araguaína, eles estão tentando usar a constelação sistêmica para questões de empresariais de falência. Imagina, pegar, juntar os credores para poder. É extremamente inovador isso. Eu não sei como é que sim. está andando, né? Porque é recente. Mas, poxa, imaginar a constelação sistêmica em relações empresariais, relações comerciais, é diferente, né? Sem dúvida. Aqui a gente até agora não tem o conhecimento da questão empresarial. Aqui nós já vimos, está sendo implantada a questão de família mesmo, na vara de família, na área penal, né? Realmente, porque é bem interessante porque a questão empresarial e se pensar o porquê que as pessoas estão justamente me devendo. O que foi que Uhum. ocasionou, né? O que foi que ocasionou aquela dívida? Então, até que ponto realmente é necessário eu dar uma sequência? Então, é bem interessante. Então, com essa técnica da constelação, percebe-se realmente o favorecimento da, da conciliação, da verdadeira contribuição para o aperfeiçoamento e a efetividade da justiça, né? Porque a gente pode observar o destaque de que a melhoria na qualidade dos relacionamentos das pessoas, essa técnica ela tem a aplicação mesmo da técnica, ela existe essa facilidade de lidar com os conflitos. É a possibilidade de formar uma cultura pacificadora, como a gente falou desde o começo, né? É gerar justamente uma cultura pacífica no âmbito da familiar, no âmbito judiciário, porque vai proporcionar, Daniel, justamente um ambiente melhor, um ambiente mais agradável de convivência e de desenvolvimento, né? O sonho do Dr. Dantas aqui, a gente ele deu aula com a gente aqui, a gente já conhece há muitos anos, era que existisse centros de conciliação, mediação nas escolas, nas associações de bairro, né? Não, Procon não, porque já tem uma estrutura própria, né? Mas soluções dentro da própria família, às vezes, né? Quem que da própria família pode fazer essa interlocução entre os entes familiares, né? Então, seria bastante interessante a proposta dele. Aconteceu, Daniel, aqui na faculdade, alguns anos atrás, eu coordenei um projeto, que a gente fez um projeto dentro das escolas, né? Na Uhum. realidade, a gente pegou uma escola, começamos com um projeto inicial, para depois chegar à situação do projeto prático, vamos dizer assim, porque chegar a teoria para depois iniciar a prática. E que a gente começou a trabalhar justamente isso, de querer entender a relação entre o aluno e o professor e a relação deles dois, dessas duas partes, com a escola, né? E algo que particularmente me emocionou muito posteriormente do trabalho foi justamente escutar da direção que depois do projeto o aspecto de violência da família, da escola, diminuiu muito, que a convivência estava outra,
né? Porque a gente escutava muito assim, mas porque eu não gosto da aula do professor, porque ele é isso e aquilo outro. Mas o aluno, ele é irresponsável. Espera aí, já passaram para entender, a inverter os papéis das relações? Né? Então é algo muito bom. É muito bom e é extremamente importante. E perpassa também pela questão da comunicação não violenta, né? Exatamente. É toda uma forma de você se comunicar, toda uma forma de você agir. As pessoas elas estão perdendo a noção de que às vezes o jeito, a forma e o que ela fala que atinge a outra pessoa com uma certa violência, com muita violência. E que nesse período de estresse que estamos vivendo, né, em razão da falta de paz familiar, a falta da paz financeira, né, a falta de segurança, isso tem acirrado os ânimos. Então a gente precisa entender o momento e saber viver essa cultura para a paz. É algo que eu digo muito em todas as relações, é você se colocar no lugar do outro. Sim. Então, assim, se você estivesse escutando aquilo, como é que você estaria se sentindo? Né? Então, assim, muitas vezes a gente quer, como você falou, muitas vezes as pessoas simplesmente querem jogar o balde de água fria, né? Tá aqui, ó. Falei, eu desestressei, certo? Você desestressou, mas a outra pessoa continua estressada. E você desestressou e você atingiu, né, na verdade. Exatamente. E a gente tem que ter também uma questão desse bom senso. Por exemplo, uma mensagem que às vezes você recebe fora de hora, o professor recebe muita, né, coordenador ainda mais, de WhatsApp, né? A pessoa manda uma mensagem no seu grupo, no seu WhatsApp privado, né? Fora de horário. Você não responde no horário, a pessoa às vezes manda 2, 3 mensagens cobrando. E aí, qual que é a posição? Poxa, será que eu estou entendendo que esse número é privado? Será que eu estou entendendo que ele está no horário de repouso, que professor e coordenador não atrapalha 24 horas por dia? Então, essa falta de... Acabo de ficar feliz para saber que não é só comigo isso. Pois é, né? Fica o desabafo aqui. Não, mas eu estou usando esse exemplo porque a violência, às vezes, você se sente violentado, e eu me sinto, pela cobrança. Poxa, não me respondeu ainda. Tudo bem, meu amigo, você mandou mensagem às 11h30, no meu celular, no meu WhatsApp privado. Então, calma lá, né? Deixa eu retornar para o horário de trabalho para eu poder fazer isso, né? Tem outras situações onde se combate violência com a própria violência. Às vezes você coloca um post mal redigido na internet, né? Ou então uma propaganda e o pessoal vem muito mais violenta. A gente tem que preservar. E que muitas vezes não é nem a intenção da pessoa. Às vezes você faz um post e a pessoa às vezes não entende aquela situação e ela já acha melhor agredir, né? Então, como a gente falou logo no começo, e acho que foi Letícia também que comentou, que as pessoas hoje estão muito armadas, né? E como a gente tem essa cultura realmente do litígio, essa cultura do conflito, e de que ao mesmo tempo, como você falou, por que não me respondeu? Né? E o que foi que eu fiz? Porque não quer, porque a fulano não responde. Peraí, calma. Né? Pode estar acontecendo N coisas naquele momento, pode estar acontecendo N situações, então é o colocar no lugar do outro, é pensar no aspecto social, né? E não pensar apenas no aspecto individual. Hoje as pessoas, infelizmente, pensam muito no indivíduo, no eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não é bem assim. A autoestima é bom, mas também, né, é você pensar a situação de maneira geral, o social, o coletivo. Até que ponto realmente o meu aspecto individual ele está infringindo, ou até contribuindo para a sociedade. Será que a gente pensa nisso? A gente tem que tomar cuidado para não ficar aquela pessoa que você diz bom dia, ele fala por quê, né? E a gente bem isso. Tem que tomar muito cuidado para esse tipo de situação. Lembrando que a gente não é ser tolerante com o intolerável, né? Com situações que são crime, que são violência, mas pensar que as relações humanas elas têm que se dar de uma maneira cortês, né, educada, preservando a relação entre as pessoas e não a disputa entre as pessoas. Né? Exatamente, e pensar
bem lembrado, né? A gente não está falando da questão de que você vai estar acobertando crime, acobertando situações, não, de maneira nenhuma. O que a gente está falando é realmente você pensar no aspecto humano, no aspecto que todo mundo tem sentimento, no aspecto que todo mundo está magoado, né? O aspecto de todo mundo realmente possui uma vivência. Então, até que ponto aquilo ali está realmente favorecendo ou prejudicando. Então, é você pensar realmente nos efeitos que aquilo vai gerar. Então, por isso até a ideia de hoje era justamente trazer tópicos, porque se a gente for passar aqui, né, realmente falando, a mediação, tipo, escolher um tópico desse e passar aqui a tarde toda, né, falando tranquilamente, ou da conciliação, arbitragem, mas foi realmente de trazer métodos, trazer técnicas que facilitem, na realidade, a solução desses conflitos, que facilitem a convivência dentro do poder, dentro do judiciário, dentro das relações realmente pessoais. Né? Então, que cada um, até que esteja assistindo e tal, vá procurar um pouco mais, fique curioso, vai lá na internet, procura, pergunta ao professor, porque realmente é algo para que a gente trouxe aqui situações que facilitam, né, o judiciário, facilita a convivência realmente. E a gente demonstrando que o judiciário está partindo para essa situação, a gente também educa a sociedade, né? A sociedade tem que partir, se o judiciário está indicando esse caminho, a sociedade tem que entender que esse também é o caminho que deve seguir. A gente tem que, na vida da gente, a gente tem que saber quais lutas a gente deve escolher, as lutas que a gente deve travar, né? Será que toda a briga que a gente tem, será que todo o desgaste que a gente tem vale a pena? É a pergunta que a gente tem que fazer antes de entrar em qualquer situação. Às vezes, brigar com o caixa eletrônico. Eu tinha um problema e minha filha me chama muita atenção, vou mandar um beijo para ela. Às vezes eu ia no caixa eletrônico, estava estressada, você vai brigar com o caixa eletrônico? Você vai quebrar a mão, né? Você só vai ou ter um problema gástrico, né, de tanto estresse, de úlcera. Então, quais são as brigas que merecem a nossa atenção? Será que alguma briga merece a nossa atenção? Professora, o nosso horário está chegando ao fim, eu já me despeço, passo a palavra para a senhora, né, para a sua conclusão, e muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso programa do Nupjur News. Primeiro, agradecer realmente pelo convite, Daniel. Como a gente falou no começo, estreitando laços, né, virtual, então é o que realmente facilita muito a nossa vida. Então, agradeço pelo convite, espero que tenham gostado, estou à disposição, certo? Para o que você precisar, para o que a faculdade precisar. Então, estou aqui à disposição para vocês. Como também sei que você está à disposição para a FRM. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada pela interação do pessoal também. E até a próxima. Um abraço para os nossos alunos, para os nossos professores. Né? Um abraço, exatamente. Um abraço para os nossos alunos, aos professores, que sem dúvida, eu costumo até falar muito, pessoal, sem dúvida, eu dependo de vocês. Né? Então, assim, realmente agradecer aos professores, aos alunos, que são essenciais para a gente desabafa quanto coordenador, mas a gente gosta a gente gosta da folia, né, Daniel? Eu gosto. O pessoal fala assim, mas você não enlouqueceu ainda na coordenação? Eu falo, não, mas a minha loucura é gostar disso. É bem isso. A nossa loucura é gostar disso. Grande abraço, professora. Muitíssimo obrigado. Abraço. Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.